Olá, meus amores, seres infinitos de amor e luz, como prometido aí no último vídeo, né? Onde foi falado sobre a primeira parte da tabela Hertz, né? A tabela onde a gente pode medir aí as nossas emoções, uma tabela criada pelo Dr. David Hawkins, né? Um psiquiatra renomado, que trouxe essa ferramenta aqui pra gente e tanto tem nos ajudado, né? A tabela Hertz nada mais é que uma tabela onde a gente pode perceber em qual frequência que nós estamos vibrando. No vídeo anterior eu falei sobre a primeira parte dessa tabela, que é a contração, tá? Então ali a gente eu falei sobre as energias que vai de 20 a 175 Hz, né? Onde a gente vibra numa frequência muito baixa, né? Uma frequência de contração. A gente sempre está trabalhando na força, né? Naquilo que a gente não fica, são energias muito estagnadas, né? Que nos paralisam, muitas vezes nos paralisam. E também falei um pouquinho sobre a transição dessas frequências, que já é no nível um pouco mais elevado nessa tabela, ou seja, entre uma parte e outra está a frequência da coragem, que é onde a gente consegue perceber nitidamente, né, a transição entre uma frequência e outra, vibrações negativas e vibrações mais positivas, tá bom? A coragem, ela está muito relacionada, tá? Na primeira parte dessa tabela nós falamos sobre a vergonha, a culpa, a apatia, a dor e a tristeza, o medo e o desejo, a raiva e o orgulho, tá? Essas daqui ainda são frequências que nos deixam ainda na contração, tá? Todas essas emoções, esses sentimentos que a gente traz aqui, a gente ainda está num nível muito baixo de frequência, tá? Começa a melhorar ali em 200 Hz, onde a energia da coragem, né? Então, as pessoas que estão já vibrando nessa energia da coragem, elas se sentem mais... elas já têm um olhar mais espiritualizado, digamos assim, sabe? As pessoas que já estão vibrando nessa energia, elas têm um olhar mais para si mesmo, né? Então a gente consegue trabalhar mais as nossas emoções, sabe o que é aquilo que não é bom pra gente, sabe o que a gente precisa deixar ir, né? A gente começa a se alinhar espiritualmente, né? Falando, a gente consegue ter um alinhamento mais preciso, né? Para entendendo que algumas questões que acontecem na nossa vida servem de aprendizado, né? E tá ali para nos elevar cada dia mais, né? A gente não fica mais preso numa dor. Muito embora ela esteja, essa frequência aí de 200 Hz, ela esteja bem no centro dessa tabela, assim, e pode transitar entre emoções, a gente tem essa consciência de que quando você cai de frequência, você sabe que você não está legal, você tem algumas ferramentas que eu também vou passar aqui, que você pode usar para estar elevando aí a sua frequência e te manter mais estabilizado, né, mais estável durante o seu dia, tá? Então as pessoas também nessa frequência elas conseguem já estão num processo assim de despertar da consciência, né? Já querem se conhecer um pouco melhor. As pessoas com certeza estão indo buscando, né, pelo autoconhecimento. Então tudo
vai começar a fazer mais sentido, né? Isso aconteceu comigo, porque eu, até um tempo atrás, eu vivia muito nessas frequências muito baixas, né? E foi um despertar que aconteceu quando eu já não aguentava mais o sofrimento, mais passar por algumas situações que inclusive se repetiam de tempos em tempos na minha vida. Eu fui começar a procurar mais profundamente, né, por terapias. Eu fiz reiki, eu sou reikiana hoje, eu trabalho com constelação familiar, né, e sou uma estudiosa do tarô, também sou uma facilitadora dos mestres ascensionados, né, de todo o conhecimento que vem da grande fraternidade branca. São algumas ferramentas que me trouxeram para um nível melhor de consciência, né? Também gosto muito da Umbanda, estudo sobre a Umbanda, né? A Umbanda, apesar de eu ter praticado muito tempo lá atrás, na minha adolescência, eu venho agora, né, já com mais madura para poder entender e despertar isso daí, o que é, né, o que são os orixás, o que são as entidades, como que eles podem eles estão aqui para nos ajudar, né? Eles podem nos ajudar, mas se eu não permitir também, e se eu não tiver o conhecimento também de uma forma um pouco mais expandida de consciência, eu não consigo nem permitir que a minha espiritualidade, os meus mentores, o meu anjo da guarda, sei lá, os meus guardiões, né? Eu não consigo nem dar permissão para que eles possam me ajudar no processo. Isso daí, gente, essa ferramenta que eu estou trazendo aqui, que é a tabela Hertz das emoções, eu estou trazendo porque na minha vida tudo começou por aqui, sabe? Foi eu ter o entendimento, o que é frequência vibracional, né? O que essas emoções traziam para mim e por que tanto sofrimento, né? Por que eu ficava ali tanto tempo na dor, na tristeza, no medo, na angústia, né? Essa ferramenta foi um parâmetro para minha vida, então por isso que eu estou trazendo a princípio, né? Para ter a gente mais para frente e se familiarizando mais aí, para trazer outras, na realidade para trazer as ferramentas que eu usei, né, e que me trouxe para o autoconhecimento, tá bom? Então, no vídeo passado eu falei sobre essa primeira parte da tabela das emoções, medida em hertz, e a gente falou do 20, né, hertz, lá que é onde é a mais baixa das emoções, que começa com a vergonha, né? Depois, olha, a gente falou sobre a vergonha, a culpa, a apatia, a dor e a tristeza, né? O medo, o desejo, a raiva e o orgulho. E paramos, por último, na coragem, que é a transição, né? Coragem, 200 Hz já é uma transição, um nível melhor de consciência, tá? E agora nós vamos falar sobre a segunda parte da tabela, que é a parte mais expansiva, né? Inclusive no topo dessa tabela aí, que já é lá em 1000 Hz, está a iluminação, que é onde todo ser humano quer chegar, né? Só que não é tão simples assim. A iluminação, segundo algumas informações aí que a gente tem, humanamente falando, é 1 em 1 milhão que consegue chegar, né, nesse estágio, né, vibrar lá em 1000 Hz, de 700 a 1000 Hz, né? Mas nada é impossível, né? E se não for nessa encarnação agora, pelo menos a gente está no caminho, porque uma coisa é certa, nós, né, você, eu e a gente que está nesse processo
do autoconhecimento, buscando saber quem a gente é, buscando saber qual é o nosso propósito aqui na Terra. Se a gente tiver que sair daqui desse mundo agora, pelo menos a alma já está registrada, essas informações já está registrada na nossa alma, que o corpo físico vai ficar aqui, com certeza. É matéria, pertence para a Terra, pertence à Terra, né? Nosso corpo físico, tudo que está relacionado à Terra vai ficar aqui. Mas a nossa alma, que é livre, né, para voltar para cá quantas vezes for necessária, né, ela vai ter esse registro da última encarnação. Então, a minha alma sabe dessa busca que eu tenho feito. De um tempo aí para até hoje, essa busca que eu tenho. Então, ela já tem esse entendimento. Quando eu tiver que retornar para cá, levando em conta, né, que a gente vem para cá e cai nesse mundo do esquecimento aqui, mas de alguma forma a alma sabe qual é o nosso propósito e ela com certeza vai nos colocar, né, no caminho correto novamente. Isso é uma das coisas que eu aprendi, né? Então agora a gente vai falar sobre essa segunda parte da tabela Hawkins, da expansão de consciência, tá? Essa parte aí, a partir do momento que a gente sai da coragem ali, ou vibra ainda na coragem, 200 Hz, a gente também tem a neutralidade, que é em 250 Hz. A neutralidade aqui ela é mais flexível, né? Ela nos traz mais o desapego. A gente não precisa aí ficar provando as coisas, se provando, né, para as pessoas, ou querendo a aprovação das outras pessoas na nossa vida. Isso daí, essa necessidade de aprovação está lá na primeira parte dessa tabela, né? Tá mais para uma necessidade, né, de ser aprovada por tudo e por todos. Qualquer coisa que a gente faz, a gente fica pensando se fulano vai gostar ou não vai gostar, né? E aí a gente acaba não vivendo. Mas isso daí está relacionado, esse sentimento, essa emoção, né, está relacionado na primeira parte da tabela. Agora, a neutralidade, ela já nos libera disso, né? A gente já está num nível de consciência melhor do que a gente passa a entender que eu estou no comando da minha vida. Então, tudo que acontecer na minha vida diz respeito a mim, às minhas vontades, né? Aquilo que eu acredito de fato e aquilo que é melhor para mim. Não adianta eu querer passar a minha vida inteira querendo agradar as pessoas, querendo que as pessoas me notem de uma maneira individual, porque senão eu vou ter que viver a minha vida inteira querendo agradar cada pessoa. Imagina, pai, mãe, irmão, marido, amigos, você acaba usando muitas máscaras, né? E isso não é bom, porque você perde a sua personalidade, você perde a tua essência. Não é bom você passar a sua vida inteira querendo ser aprovado pelas pessoas. Você faz as coisas que você precisa fazer, você acredita naquilo que realmente você acha que é o correto, você começa a colocar em prática as suas virtudes, né? E a partir disso daí vem a aceitação do outro. E se o outro também não aceitar, tá tudo bem com ele também, né? Tá tudo bem com ele, tá tudo bem com a gente, né? A neutralidade aqui em 250 Hz, ela vem nos mostrando a necessidade que a gente tem de cuidar da gente primeiro, né? O próprio Jesus, na Bíblia está escrito isso, que amará, né? Amai os outros como a si mesmo. Então, né, nessa frase aí, já fica muito nítido, você não dá aquilo que você não tem, sabe? Esse negócio de ser
primeiro, né, praticar a caridade, gente, não vem só dizer que você precisa se dar o tempo todo. Você precisa ter um olhar para você, primeiro. Você precisa cuidar, você precisa saber daquilo que você gosta, daquilo que você acredita. Você precisa se cuidar tanto fisicamente como espiritualmente. Tá? Então, a partir do momento que você se autoconhece, pratica o autoconhecimento, né? Que não adianta você também ler vários livros, né? Fazer as suas terapias, aí se você não praticar, né? As coisas que você conhece. E quando a gente está nessa frequência da neutralidade, às vezes também dá um pouco de preguiça, sabe? Você começa a sentir uma letargia, sei lá, eu não consigo explicar isso muito bem, porque a gente passa a fazer as coisas que a gente tem que fazer, mas de repente surge assim, tá bom assim, eu já fui até aqui, já evolui bastante, sabe? Dá um pouco de preguiça de evoluir, sabe? Então a gente precisa prestar bem atenção se nesse processo que você tá, você às vezes faz cursos, né, de autoconhecimento, de autoajuda, de tudo, mas às vezes bate alguma preguiça de você dar continuidade, de você querer estudar mais profundamente sobre esse assunto. Então, apesar de ser uma frequência um pouco mais elevada, mais expandida, a gente precisa saber disso, sabe? Aquela sensação de que agora eu já sei tudo, nossa, já sei isso, já tô ótimo. Não, a gente é um processo e a gente precisa cada vez mais e mais e mais buscar mais informações, tá bom? Não pode ter preguiça não de querer ir atrás, de se conhecer a fundo, tá? No nível um pouco mais elevado agora e já mais expandido tá a energia da disposição. Olha, a gente sai da neutralidade, daquilo de tudo aquilo que eu falei anteriormente, e a gente vai para uma frequência um pouco mais elevada, que está lá vibrando em 310 Hz, né? Que fala da boa vontade, da nossa disposição. Pessoas nessa frequência são pessoas muito otimistas, tá? Gostam de conversar sobre coisas boas, bonitas, gostam muito de estar envolvidas com a natureza, né? Estão nesse nível aí de consciência. É um nível de desenvolvimento da força, né? Da força de vontade, da autodisciplina. São pessoas que colocam em prática aquilo que aprenderam de autoconhecimento, né? A gente não adianta a gente estudar, ler, né? Se a gente não pratica. Eu gosto muito de uma frase que fala assim, olha, a gente não tem que parecer ser o que a gente diz que nós somos. Nós temos que ser aquilo que a gente diz que nós somos, né? Então, se eu estou num processo aí de busca, de autoconhecimento, né? Eu estudei bastante, eu faço bastante terapias e tudo, mas se eu não praticar aquilo, eu não vou ser essa verdade. Eu vou falar de boca para fora. Eu tenho que estudar, mas eu tenho que praticar, eu tenho que ser aquilo, eu tenho que viver aquilo, né? Isso daí está nessa energia de 310 Hz, da disposição, da boa vontade, porque a gente precisa realmente praticar. A gente precisa, e é na prática que acontece a transformação,
tá? É na prática que a gente expande, que a gente se torna realmente melhor, né? Se eu vou parar com os julgamentos, eu não quero mais saber se o outro fez e não fez, se está errado ou se está certo. Isso não tem a ver com uma evolução espiritual, porque cada um faz o que sabe fazer, né? É que nem se eu estiver aqui com você, eu tive um processo para chegar até aqui, mas se eu chegar aqui julgando o comportamento de quem vai falar mal desse vídeo, julgando o comportamento de quem não acredita no que eu estou falando, eu caio na minha frequência, né? Então, a única coisa que eu posso fazer neste momento, em primeiro lugar, é entender que a pessoa que vai reclamar, que vai falar mal de tudo, ela não é para ela isso daqui ainda, não é o momento dela, sabe? Cada um está no seu degrau de nível de consciência, e essa tabela vem exatamente mostrar isso, né? A gente quando a gente está nesse hertz, 370 hertz aí, a gente já está num nível de consciência que a gente não é mais soldadinho, a gente já não é mais a gente já não faz mais parte de uma boiada, entendeu? Onde um vai todo mundo. Isso, no começo, eu vi e aconteceu comigo, porque era assim, nessa busca, né, do autoconhecimento, é bem interessante, porque eu não era bem resolvida nas minhas questões, né, com relação à espiritualidade, por exemplo. Então, eu era muito de seguir pessoas que tinham maior número de seguidores, por exemplo. É que na igreja, sabe? Aquele negócio onde a maioria era onde eu queria estar, porque eu imaginava, né, que quanto mais gente tivesse ali, que era o lugar bom para estar, enfim. E aí a gente vai percebendo que não é isso, tá? Então, a gente não vira mais um soldado, da sociedade, né? A gente tem as nossas crenças, a gente tem as nossas opiniões, né? E a gente também respeita a opinião do outro, né? Quando a gente está nesse nível de exposição, nesse nível de consciência, a gente passa a entender que tudo é o todo, tudo faz parte de tudo, e tá tudo certo. Nesse nível de consciência foi onde eu despertei. Eu não tenho time de futebol, eu não tenho uma religião, né? Eu não acho que fulano ou ciclano tem a sua verdade absoluta, né? A gente tem uma consciência num grau mais elevado que a gente acaba acreditando que tá tudo certo ali, todo mundo tem a sua individualidade e que a individualidade de cada um faz parte do todo. As pecinhas vão se encaixando, entendeu? Então, são pessoas também que fazem as coisas, boas, praticam o bem para todas as pessoas, né? E não reclamam de quase nada na vida, tá? São pessoas que já passaram aí os limites das reclamações. Então, isso também é importante, porque a reclamação, ela estagna as pessoas, ela cria uma energia de não gratidão, porque a pessoa está focada em só reclamar, então ela não acredita, ela não tem tempo de ser grata às coisas que acontecem com ela, tá bom? Então, é interessante a gente saber que mesmo que a gente esteja num nível um pouco melhor, algumas coisas a gente vai deixando para trás, mas isso é nível de consciência, a gente tem que ter essa consciência, né, de que para a gente levar um dia um pouco mais, a gente também tem que fazer a nossa parte. Por exemplo, parar de reclamar. Para de reclamar, agradece mais.
agradece as oportunidades, agradece as coisas que estão acontecendo que aos seus olhos não são boas o suficiente, né? Mas agradeça, porque por trás disso que está acontecendo tem um ensinamento que a tua alma precisa, sabe? Ter um acontecimento de algo muito melhor que virá. Você só precisa ter um olhar diferente, tá? Então, esse é a frequência de 310 Hz. A frequência da aceitação. Ai, ai, ai. Gente, isso daqui causou tanta confusão na minha cabeça, mas tanta confusão na minha cabeça que vocês não fazem ideia de que foi essa tal de frequência da aceitação, que é de 350 Hz, tá? Essa é uma mistura meia maluca aí que era na minha cabeça. Aceitação de quê? Então eu tinha que aceitar tudo aquilo que acontecia na minha vida estava certo. Então eu tinha que aceitar que o que o outro fazia, né, e que não tinha a ver com aquilo que eu acreditava, estava certo. É por aí o negócio. É por aí. Eu demorei muito tempo nessa, vibrando muito baixo, porque essa parte da tabela aí dessa frequência eu não entendia. Mas a aceitação, gente, ela está ligada ao perdão, à compreensão, né? Aí, como assim a aceitação ligada ao perdão e à compreensão? Porque aquilo que você acha que não está certo, na realidade não tem a ver com você, e sim com quem está fazendo, né? Porque as pessoas, volto a dizer, eu falei aí, né? Elas só fazem aquilo que elas sabem fazer. E isso não tem a ver com a gente. Isso não é problema meu. Quando alguém faz alguma coisa e eu me proponho a perdoar essa pessoa, a me perdoar, né? Eu automaticamente estou colocando em movimento a liberação, a aceitação de que a minha vida pode ser melhor se eu não carregar bagagens que não me pertencem. Então, a pessoa que tem... já está vibrando aí na aceitação, ela tem melhor entendimento sobre as questões que acontecem na sua vida, sabe? E paralelo a isso, ela vai já liberando o perdão. O perdão para si mesmo, o perdão para o outro e o perdão para aquilo que ela não compreende, mas está tudo certo. Porque a gente não sabe, nada é por acaso, né? E a gente não sabe o porquê que a gente precisa passar aquilo lá. Então, em vez de ficar julgando, em vez de ficar preso naquilo lá, vamos passar a exercitar o perdão, sobretudo por nós mesmos, né? E compreender que aquilo aconteceu porque existe às vezes um livramento por trás de algum acontecimento, né? Quando a gente pede muito alguma coisa pra gente e as coisas não acontecem, por que não acontece, né? A espiritualidade está se movendo para livrar a gente de muitas encrencas, de muitas coisas ruins que podem acontecer na nossa vida, né? Que a espiritualidade tem algo muito maior do que a gente possa perceber. Então, na aceitação de que tá tudo bem se a pessoa que eu desejo tanto não me quer da mesma forma, se aquele emprego que eu tanto desejo não chegou
para mim, aquela promoção que eu tanto almejo não veio, tá? Isso aí é tudo um processo de aceitação. Existe um propósito muito, muito maior na vida da gente do que a gente mesmo espera, né? Nessa frequência da aceitação também a gente já se livra dos dogmas, né? E começa a viver a sua vida com mais propósito, livre de qualquer tipo de crença limitante, né? De coisinhas pequenas, de coisinhas pequenas que a gente mesmo trouxe como verdade para a nossa vida. A gente se livra disso a partir do processo da aceitação. A gente se livra desses dogmas, né? Dessas crenças limitantes aí. A gente passa a usar um pouco mais da nossa habilidade, né? Uma vez eu li em algum lugar que é assim, deixa eu ver se eu vou lembrar direitinho. Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Isso é maravilhoso, essa frase ela é perfeita, porque a gente, no decorrer aí da nossa vida, tudo que a gente viveu e veio aprendendo muitas coisas, né? Na escola aprende, com nossos pais a gente aprende, com nossos chefes a gente aprende, tudo a gente aprende. Isso é a nossa capacidade. Mas dentro da gente, no nosso interior, existe uma força divina, né? Que nos capacita diariamente. E se a gente se permitir, se a gente aceitar que essa força, essa energia grandiosa, né, trabalhe dentro da gente, a gente vai de encontro ao nosso propósito de vida, né, e principalmente viver para servir a vida de acordo com a vontade divina. Ou seja, aquilo que Deus tem para mim, ninguém tira, é meu por excelência, né? A partir do momento que eu aceite que Ele é o comandante da minha vida. A partir do momento que eu aceito que existe dentro de mim, né, uma força superior, né, que me trouxe para cá, para eu cumprir com uma missão muito maior. Eu falo missão assim, mas fica até pesado, né? Mas se a gente tem uma missão para cumprir, é logicamente que eu preciso cumprir com algumas tarefas diárias para eu atingir a missão, né? Porque missão fica uma coisa, nossa, muito, muito pesada até. Mas se eu cumprir as minhas tarefas diárias com determinação, com alegria, com aceitação e com tudo mais, eu vou chegar, né, no cumprimento da minha missão que me foi dada, a minha missão divina, né? Eu passo a atingir as minhas metas com mais facilidade, né? Com mais leveza. Eu passo a querer fazer coisas boas para mim, para o outro e para o mundo, para o planeta Terra. Eu começo a ver as coisas de uma maneira diferente, né? Eu não estou aqui sozinho. Tudo é importante. Tudo que acontece comigo e ao meu redor é super importante, né? Eu tinha uma mente assim, vamos parar vamos reciclar. Não, mas eu não vou reciclar porque o fulano, meu vizinho, não faz isso, o outro fulano não faz isso, e daí? Isso não é problema meu. Eu vou fazer a minha parte, né? Eu vou fazer a minha parte. Bem lá atrás, que
o pessoal falava para mim que não comia carne, eu achava assim, nossa, como assim você não come carne? Né? E tinha o meu julgamento com relação a essas pessoas. Hoje eu não como mais carne, não como, porque eu passei por um processo, né, e as terapias que eu fiz, enfim, aí eu passei por um processo de limpeza do meu organismo, enfim, isso não vem ao caso agora, tá bom? Mas é que muda a minha consciência, mudou a minha consciência em relação ao consumo de carne, por vários motivos que eu nem vou trazer aqui, tá? Não nesse momento. Sobre a natureza, se eu for andar no meio da mata, se eu for para uma cachoeira, se eu encontrar algum lixo no caminho, eu vou retirar aquele lixo de lá. Fui eu que levei? Não. Mas a minha consciência me diz, você não precisa deixar. Né? É logicamente que se eu não levo, eu já ajudo bastante. Eu não vou poluir o meio ambiente. Tá? Mas se eu não levo o lixo e tenho a consciência de trazer o que eu encontrar no caminho, eu vou ajudar mais ainda, né? E não é para ser elogiada, não é para ser, é porque minha consciência mudou. Minha consciência mudou, tá? Bom, tem bastante coisa aqui nessa frequência de 350 Hz, né? A gente aceita as pessoas como elas são e fica tão leve, passa a ficar tão leve, gente, quando a gente aceita o outro do jeito que ele é. Meu Deus do céu, sabe? Aceita, porque um dia eu já tive nessa frequência, eu já tive nesse estado que a pessoa que me incomodava ou que me incomoda né? Então eu passo a ver essas pessoas de uma maneira mais passiva. Tá tudo bem, eu não vou ficar discutindo com tudo, por conta de tudo, né? Por qualquer coisa, eu não vou ficar debatendo, olha, o meu pensamento é melhor que o seu, eu penso assim, você pode pensar, não, sabe? Você vira um observador. A partir do momento que você se colocar como um observador, meu Deus, vocês não sabem o quanto que seu coração vai ficar em paz, né? O quanto que você vai vibrar em coisas mais produtivas, né? Muda muita coisa. A aceitação já é um nível de consciência muito, muito, muito elevada, tá? Aí, quando você está vibrando lá em 350 Hz, né? Que é a energia da aceitação, para você descer em frequências mais baixas é muito mais difícil, tá? Aí depois na escala de 400 Hz está a energia da razão, tá? Dizem, né, que está ligado aí aos grandes sábios, né? Pessoas que trouxeram grandes conhecimentos para a Terra. Olha que lindo, relacionado à ciência, à matemática, à razão. Aqui, gente, ela está relacionado à parte física da materialização, tá? Então, se a gente for analisar tudo o que aconteceu na nossa vida, hoje a gente falar da espiritualidade voltada à cura, né? A algumas ferramentas que chegaram para gente, como o reiki, como a apometria, né? Como os próprios mestres ascensionados da Grande Fraternidade Branca trazem aí as câmaras arcturianas. Tudo isso, gente, são ferramentas que foram materializadas aqui na Terra por seres humanos, né? Então, a gente vê que estão relacionados, né?
essa frequência aí, são pessoas que desenvolvem ferramentas, né, de trabalho, como uma mesa radiônica, como mantras, orações, enfim. Essas pessoas, elas estão no nível de consciência de canalização, tá? De qualquer ferramenta que possa ser útil para os humanos na Terra. Isso aí está relacionado com a matemática, com a física, com a medicina, com a própria ciência, tá? São pessoas que canalizam, entram numa frequência vibracional que canalizam, né, ferramentas de ajuda humanitária. Bom, eu ia falar, mas é melhor não falar, né? Então, são pessoas que dedicam as suas vidas para contribuir com a humanidade, né? Se você der um busca aí em YouTube, em Google, tudo, vocês vão ver quantas pessoas têm se dedicado diariamente aí para alcançar um número maior de pessoas que estão ainda vivendo na dor, na tristeza, no medo, na angústia, na depressão, né? Em pensamentos suicidas. Quantas e quantas pessoas se dedicam aí diariamente, né, por ajudar essas pessoas a ter uma vida melhor, uma vida mais leve, mais sadia, tá? Aí eu vou mais profundo ainda, tá? Isso tem a ver com o jeito de se alimentar, a água que você bebe, sabe? São pessoas que têm esse conhecimento mais profundo, né, da humanidade, tá? Então eles estudam e se dedicam para isso o tempo todo, tá? Eles percebem a vida como uma forma de pensar mais racional, né, no sentido do conhecimento. Então, eles estudam muito, que nem David Hawkins. O próprio David Hawkins, ele foi um psiquiatra, um estudioso espiritual, né? E que trouxe essa ferramenta, essa tabela Hertz aqui, né? Que hoje é acessível para a gente poder trabalhar com ela. Eu já vi em consultórios psicológicos essa tabela, né, na mesa do profissional, porque dependendo como que a pessoa chega ali, ele vai saber em que nível que essa pessoa, em que nível de consciência essa pessoa está, sabe? Na tristeza, está na depressão, ela está vindo de um foco de algo muito, muito triste que ela não está conseguindo assimilar. Se ela tem medo, o que provocou esse medo lá atrás, sabe? E nessa tabela a gente consegue canalizar, né? A gente consegue canalizar, não, a gente consegue perceber esses níveis de consciência, né? Que é aquilo que a pessoa pensa o tempo todo, ela está pensando, né, naquilo a maior parte do seu tempo, por isso que são níveis frequenciais, tá? E depois da razão, 400 Hz, a gente vem na frequência 500 Hz, que é a frequência mais maravilhosa que vocês possam imaginar e que faz muito sentido, né? Que é a frequência onde o nosso querido e amado Mestre Jesus tanto nos ensinou a trabalhar, é a frequência do amor. O amor, não o amor carnal, né? É o amor incondicional, é o amor onde existe uma conexão profunda com tudo o que existe. Não é só o amor incondicional por outra pessoa, não, é o amor incondicional por mim, pelo outro, pela natureza, o amor incondicional pelos animais, o amor incondicional por tudo o que existe entre o plano da Terra e além, tá? Então quem trabalha
nessa energia, nessa frequência, quem vive essa frequência do amor, ela tem uma conexão com tudo e com o todo, né? São pessoas que estão a serviço da vida. O outro importa sim. Tudo que acontece ao seu redor, que diz, que se refere ao planeta Terra, tem a ver com quem vibra na frequência do amor, porque não tem separatividade, tudo é uno, tudo está em todos, né? São pessoas que realizam o seu propósito de vida, são pessoas com sentimentos mais puros. Nós estamos recebendo no plano da Terra novamente, e é muito comum a gente ver crianças cristais, crianças que têm um novo olhar, crianças que não comem carne, sabe? Que têm um olhar amoroso pelos bichinhos. São crianças que já são reikianas, né? Então isso daí nos traz já uma percepção de que realmente a transição planetária está acontecendo e não tem como voltar atrás, né? Realmente nós estamos evoluindo aí para essa frequência do amor incondicional, né? Esse estado de consciência aí do amor, ela evolui assim de forma mais natural, tá? De mais confiança, a gente tem mais confiança, né, de que a humanidade tem jeito sim, a humanidade ela pode sim evoluir, né? A gente sai daquele julgamento ou de colocar todo mundo no mesmo cesto, né? De falar assim, mas todo homem é igual, toda mulher é igual, mas porque tudo é política é igual, tudo, a gente acessa isso, né? A gente cria um estado mais de confiança de que a humanidade tem jeito sim, de que as pessoas, seres humanos têm jeito sim, né? Que a gente pode trabalhar de uma forma mais amorosa e de repente fazer tudo ficar diferente, né? Depende só da gente, a emanação do amor, né? Por que no Natal, o mês de dezembro é um mês assim que você sente uma energia diferente? Porque realmente a maioria das pessoas estão vibrando no amor de Jesus, né? Faz todo sentido o mês de dezembro ser, né? Por mais que as pessoas, que virou um mês muito comercial, onde as pessoas estão mais preocupadas em compras, em presentes, em comida, em tudo, mas é uma energia que as pessoas falam mais do amor. As pessoas sentem mais necessidade de perdoar, de se perdoar o outro, né? Então, não é à toa, né? Porque é uma vibração, onde está a consciência de Jesus, né? Aquele que veio nos mostrar como que nós podemos nos salvar e salvar a humanidade, que é através do amor, né? Passando disso daí, elevando cada vez mais a nossa consciência a níveis mais elevados, né? Em hertz, está a energia da alegria, 540 hertz. Aí é onde tudo acontece na vida da gente, tá? Quando a gente vai elevando a nossa consciência em níveis hertz, em frequências hertz, a nossa consciência vai elevando cada dia mais e melhor, né? Aí a gente chega lá em 540, que é a energia, né?
vibração frequencial da alegria. Essa frequência aí, estudos dizem que é a frequência dos anjos, tá? É onde nós elevamos tanto a nossa consciência que nós chegamos aí a nos conectar muito com o celestial, tá? Com a nossa alma mesmo, né? A presença eu sou, é onde está a alegria. A alegria, gente, é diferente disso que a gente vê aqui na Terra, no plano material, que a gente muitas vezes se alegra diante de uma conquista material, diante da compra de um carro. Não é que esteja errado, mas eu vou falar o que é. É você ser feliz, é ser alegre, independente se você conseguir comprar o seu carro ou não, tá? É você ter alegria de viver, independente se você tem aquela pessoa que você deseja ou não, independente se você vive, né, na frequência da alegria, independente se você tem ou não dinheiro, né? Isso daí é você vibrar, é uma felicidade, é um estado penetrante, né, de profunda, inabalável. Essa alegria, ela é inabalável, né? Não tem a ver com o que você tem, com o ter, né? Tem a ver com o que você é, na tua essência, quem você realmente é. E só por você ser quem você realmente é, já é motivo de você se alegrar, certo? Então, quem está nesse estágio de alegria constante, né, sabe e reconhece que o mundo é como ele é, né? E muitas coisas podem mudar. Quando você vibra na alegria, você está numa frequência, na frequência onde tudo se fez, né? Onde tudo foi realizado, que é a alegria, onde os anjos todos trabalharam com alegria para constituir, né? Para construir tudo que existe. Foi tudo na frequência da alegria, né? Não houve dúvidas, não houve incertezas, não houve medos, né? Foi tudo feito com alegria, né? E pessoas nessa frequência são pessoas leves. Diante de alguma situação, ela sabe fazer uma piadinha saudável, né? Ela vê as dificuldades com outros olhos, não tem a dúvida disso. Está associada a esse tipo de alegria espiritual, né? Que é uma alegria espiritual, ela está associada aí aos santos, né, aos mestres, à espiritualidade em si. As pessoas veem de uma forma tão leve, tão mais prazerosa viver, que elas conseguem, diante de uma situação, encontrar um motivo para se alegrar, tá? Não vê diante de um sofrimento, de uma doença, ela não consegue ver só aquilo, só o lado ruim daquilo, né? Ela vê uma harmonia naquilo. Diante de uma doença, ela vê um ensinamento, mas ela se alegra com aquilo, né? Porque pelo menos, se ela está doente, mas pelo menos ela está viva, né? Se ela não tem dinheiro, pelo menos ela está viva, né? Eu acho que eu estive algumas vezes vibrando nessa energia, e é com mais facilidade que eu chego até lá, né? É lógico que eu estou falando de mim numa questão humana, né? Ainda eu estou nesse processo aí de, quem sabe um dia eu chego num estágio que eu fique só lá em 540 Hz, né? E consiga realmente
entender algumas questões. Eu estou aqui humildemente falando das coisas que eu ainda estou aprendendo, tá? Passou disso, essa energia, essa frequência de 540 Hz da alegria é onde está todas as curas. Está relacionado, a alegria está relacionado com todas as curas, sejam elas no nível da saúde, emocional, financeira. É aqui onde tudo acontece como mágica. Você se desprende de tudo e vai ser feliz, vai viver uma vida em alegria, tá? Passado disso daí, tá? A gente vai lá para a tabela dos 600 Hz, né? Que é a paz. Aí já é algo que transcende, você viver em paz, em plenitude, na paz profunda. Nada e ninguém é capaz de tirar você dessa paz. Tá? É o que transcende tudo, é o que, sabe, você já está num nível assim que são pouquíssimas as pessoas que conseguem estar e ficar nessa frequência vibracional. Mas falando aqui como ser humano, né, se a gente será do 20 Hz e consegue chegar pelo menos em 500 Hz, a gente já está numa evolução mais que perfeita aí, né? Tendendo a melhorar cada vez mais e mais e mais. Passando de 600 para 700, que aí a gente já coloca lá da iluminação, né? Que é de 700 a 1000 Hz, é da iluminação. Lá estão todas as criaturas ascensionadas, todos os seres que passaram aqui pela Terra, que foi desde Buda, Krishna, Jesus, os iluminados, né? Aí mesmo os santos, anjos e tudo, já são esses aí que estão iluminados mesmo, que transcendem até mesmo o planeta Terra. Tá bom, meus amores? Isso daqui foi um relato aí para vocês saberem que existe essa tabela Hertz, que é medida em Hertz e que está ligado a medir aí as nossas emoções, ok? Então eu volto aí em outra oportunidade para a gente falar sobre ferramentas, sobre mantras, meditação, tudo que possa trazer para a gente uma elevação melhor de consciência, tá? Para a gente poder sair, eu ensinar aí vocês a sair da contração e viver mais uma mente mais expandida, tá? Existem muitas ferramentas disponíveis aí que a gente pode usar para nos tornarmos um pouco melhor a cada dia. Bom, então, beijos, eu amo vocês e até o próximo. Não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, compartilhe, por favor, se fez algum sentido para você, tá? E me sigam nas redes sociais. Beijos e até mais.